Olá, alunos, tudo bem? Professor Renato aqui. Vamos para a nossa aula 7, né? Na disciplina de Sistemas em Alta Tensão. E hoje nossa última aula online aí, né? Que a gente vai falar sobre noções de projetos de redes de distribuição. No cronograma nosso ali tá na aula 8, tá agendado ali para parte de normas técnicas, né? Normas técnicas não tem muito segredo, né? Então a gente até se torna um pouco cansativo a gente tá falando ali, folhando normas técnicas. Então eu vou passar algumas normas ali, juntamente quando eu disponibilizar o link dessa aula, para que os senhores derem uma olhada, né? Nessas normas técnicas aí vigentes, beleza? E aí a nossa aula 8 será daí a nossa avaliação, né? Vou passar alguns assuntos relevantes ali referente às normas técnicas que poderão cair na prova. Aí os senhores dão uma olhada lá nas normas técnicas, né? Bem tranquilo. A gente coloca algumas questões ali sobre normas técnicas na avaliação também, né? Mas hoje iremos falar aí sobre noções de projetos de rede de distribuição. É bem tranquilo. E é interessante, senhores eletrotécnicos aí, né, depois de formados, ao se depararem aí com um projeto elétrico de rede de distribuição, é, poderem fazer a interpretação, né? O mínimo que os senhores deverão saber fazer é interpretar um projeto elétrico de rede de distribuição, né? Aí, da maneira que os senhores forem trabalhando, se de repente forem partirem para essa área, com o dia a dia aí, é, é bem tranquilo pegar a prática, pegar uma melhor noção aí dos projetos de redes de distribuição, né? Beleza? Então a gente, conforme a nossa apresentação da disciplina lá, né? Então, nossa aula 7, noções de projetos elétricos de distribuição. É, Aqui vou dar uma relembradinha, quando a gente falou lá sobre redes de distribuição em média tensão e baixa tensão, eu já fiz lá uma breve introdução sobre como é que funciona a parte de nomenclatura das estruturas. Só um minutinho, deixa eu só conferir uma coisinha aqui no OBS para ver se está. Deixar um pouquinho mais alto o volume aqui, que na aula passada acho que ficou um pouco baixo. Beleza, ok. É, Então, vou falar novamente sobre essa parte de nomenclatura das estruturas. Esse aqui é um padrão, né? Todas as concessionárias do Brasil utilizam esse padrão, pelo menos essa parte básica que eu estou passando para os senhores aí, ela é válida no Brasil inteiro, né? Então a questão das estruturas, qual que é a lógica das nomenclaturas? Se quiserem anotar essa parte aí, né? Todas as estruturas elas vão ser compostas na nomenclatura por letras e números, né? Os números basicamente são quatro, né? A estrutura um, estrutura 2, estrutura 3 e estrutura 4. A lógica delas é a seguinte: quando eu tiver o número um na nomenclatura dessa estrutura, significa que essa estrutura é uma estrutura em tangente. O que significa em tangente? Que ela não está encabeçada no poste, simplesmente o condutor, né, meu cabo elétrico, está só passando e o poste está servindo logicamente ali, o isolador está servindo sustentação do condutor, mas o condutor está passando, ele não está encabeçado, né? A estrutura 2, quando eu falo uma estrutura 2, geralmente ela é uma variação da estrutura 1, né? Aqui exemplo aqui na nossa imagem aqui, né? Estrutura P2 ali, ó. Então ela também é uma estrutura em tangente, né? O condutor vai estar passando ali pelo isolador sem estar encabeçado, né? Só simplesmente amarrado, né? E a estrutura 2 ela é uma variação da estrutura 1. Já na estrutura, quando eu tenho o número 3 ali na nomenclatura, ela significa
que o meu condutor ela está encabeçado naquele poste, certo? A estrutura 3 ela é conhecida como estrutura de fim de rede. Então, o último poste lá da minha rede de energia, ela, por padrão, ela sempre vai ser uma estrutura 3. Né? Ela vai estar com o condutor encabeçado num isolador lá naquele poste, certo? A estrutura 4, ela é uma estrutura onde eu tenho encabeçamento dos dois lados do poste. Né? Quando eu tenho algum ângulo, né? Minha rede está indo lá, chegou num poste que está bem em ângulo, geralmente eu preciso usar uma estrutura 4. Quando eu tenho uma divisão de circuito, também eu utilizo uma estrutura 4. Ou quando eu tenho algum equipamento, por exemplo, uma chave seccionadora, né? Também é uma estrutura 4. E assim por diante, né? Então, gravem isso. Estrutura 1 é uma estrutura em tangente. Estrutura 2 ela é uma estrutura que é uma variação da estrutura 1. Ela também é em tangente, mas ela é uma maneira diferente de fazer essa estrutura ali em tangente, né? A estrutura 3 é uma estrutura de fim de rede. E uma estrutura 4 é quando eu tenho os condutores ali encabeçados dos dois lados do poste. Seja por uma divisão de circuito, seja por conta de um ângulo que a rede sofre ali no decorrer dela, certo? Beleza? Então a questão da nomenclatura ela vai ser padrão para todas as nomenclaturas, todas as estruturas que a gente vai falar aqui. Estrutura UP1, né? UP significa que é único primário, então seria uma rede de média tensão monofásica, né? O P vem do primário, então UP único primário. Então note aqui que até no próprio desenho aqui eu tenho apenas um isolador, né? Que significa que é um cabo de média tensão. UPV, né? Aqui poderia ser UP2, né? De fato poderia. Só que como essa pecinha aqui que segura meu isolador na vertical, ela é bem conhecida, daí o pessoal optou por botar o UPV por ser uma estrutura de único primário com isolador disposto na vertical. Então por isso que é UPV, só por conta da referência do vertical aqui do isolador, né? UP3, né? Único primário em fim de rede, né? Então tá lá o último poste da rede, está encabeçado aqui no meu isolador bastão. O P4, né? Eu tenho encabeçado os meus condutores dos dois lados do poste. Estrutura P também é uma estrutura de média tensão. E essa estrutura, ela, no caso está comparando com a anterior ali, né? O UP, o único primário, né? Aqui, se eu não tenho U, subentende-se já que não é uma rede monofásica, beleza? Então, primário, U1 no caso, né, primário em tangente. P2, primário em tangente, que é uma variação da estrutura 1. P3, primário de fim de rede. E o P4, né, um primário com os condutores encabeçados dos dois lados do poste, né? Note um detalhe da estrutura P e da estrutura UP, é que eu não tenho ali a cruzeta em cima do poste, né? Os isoladores eles são fixados diretamente no poste, né? Então essa é uma característica da estrutura P e da UP. Elas são estruturas que são fixados os isoladores, né? Diretamente no poste, beleza? Outras estruturas. Aí a mais comum que a gente tem aí nas nossas ruas, aí, nas nossas redes de distribuição, que a gente pode estar mais perto da nossa casa, a gente pode de repente tirar a cabeça para fora e olhar para fora aí na rede que está passando na rua. A mais comum é a estrutura N, né? Por isso que o nome dela é estrutura normal, né? De tão comum que ela é, de tão mais utilizada, que o nome dela é estrutura N, que vem do normal, né? Estrutura N1, né? Então significa que é uma estrutura normal, né?
E a estrutura normal, ela utiliza cruzetas em sua montagem. No anterior a gente viu lá que utiliza-se os isoladores fixados diretamente no poste. Na estrutura normal, né, eu vou fazer a utilização de cruzetas, certo? Então N1 é uma estrutura com cruzeta e de passagem ou em tangente, né? Os condutores estão só passando, eles só estão fixados ali no meu isolador. Estrutura N3, aqui vendo uma imagem aqui da estrutura N3, aqui olhando de frente ali no poste, né? Então tem a cruzeta aqui e os 3 isoladores bastões estão encabeçando ali, no caso os condutores estão encabeçados nesses isoladores e na cruzeta, certo? E aqui olhando a estrutura olhando de cima, né? Então tá aqui o poste, as cruzetas, os meus isoladores, né? Os condutores estão encabeçados. Então N3 é uma estrutura normal, né? Estrutura com cruzeta de fim de rede. Estrutura N4 é uma estrutura onde eu tenho encabeçamento dos 2 lados do poste. É uma estrutura com cruzeta, com encabeçamento dos 2 lados do poste. Beleza? Aí eu tenho algumas variações da estrutura N, né? Que o que muda vai ser o posicionamento da cruzeta, né? Então por isso que foi modificado aqui a parte da nomenclatura, né? Então meio beco, né? No caso aqui a estrutura meio beco, né? A minha cruzeta ela vai estar um pouquinho mais disposta para um lado do poste, né? Essa estrutura ela funciona aí na parte quando eu tenho estradas ou ruas aí que são cheias de curvas. Essas estruturas meio beco, né, com a cruzeta ela disposta nessa posição, elas diminuem um pouco o ângulo dos cabos, né? Então acaba forçando um pouco menos o poste. Ou então para fazer um afastamento, por exemplo, de uma rede que está passando perto de algum prédio, de alguma casa, sei lá, de 2 andares, ou algum sobrado, que a rede de energia está muito próxima. Então é utilizada a estrutura meio beco. Ou se a rede estiver muito próxima mesmo, aí sim eu utilizo a estrutura beco, né? Que a beco é justamente a ponta da cruzeta que vai fixada no poste. E os isoladores vão estar afastando um pouco mais ainda os condutores ali de prédios, ou como dei o exemplo anterior também de repente uma estrada onde é feita em ângulos para diminuir a questão do esforço dos postes também, né? Então são essas estruturas que são com cruzeta. A estrutura normal, que é mais comum, a meio beco, que vai mudar um pouquinho o posicionamento da cruzeta, e a estrutura beco ela vai estar fixada bem a ponta da cruzeta no poste, beleza? E a questão dos números ali é a mesma lógica. Número 1, estrutura em tangente. Número 3, fim de rede. E a 4, encabeçamento dos 2 lados do poste. Beleza? Passando sobre essa parte ali, outro detalhe, a gente falou aqui nessas 3 tipos de montagem aqui que são estruturas com cabeamento nu, certo? Aqui chegando nessa parte aqui, as estruturas C, né, elas são estruturas de rede compacta, né? São estruturas de rede compacta, elas são cabos, eles não são cabos isolados, né? Esse cabo que ele é um cabo protegido, né? Ele serve ali para de repente um eventual toque de um galho, de uma árvore ali, aquela capa que tem no cabo ela serve para proteger o cabo e não para isolar, certo? Então por isso que eles têm ainda esse espaçamento, né? Um condutor vai aqui, né? Por exemplo, a fase A, outro vai aqui, fase B. Opa, fase B é no meio. Sempre a fase B vai ser no meio. E aqui a fase C. Desse lado. Então, uma característica das redes compactas é o espaçador losangular, que é essa peça aqui, né? E o cabo protegido, né?
Então a estrutura C1, né, é uma estrutura de passagem, certo? E a estrutura C2 também é uma estrutura de passagem, só que de uma variação um pouco diferente, certo? Então, nesse caso aqui eu tenho um braço L, espaçador luz angular e um braço antibalanço. Na estrutura C2, eu vou ter um suporte C e os isoladores pinos aqui dispostos aqui para fazer a amarração dos condutores. E a C2SH, o SH vem do suporte horizontal, que é essa peça aqui, ó. Então, é uma terceira variação ali da estrutura em tangente, certo? Então, C1, C2 e C2SH. E eu tenho também a estrutura C3, né? O 3 já me indica que é uma estrutura de fim de rede. Então, uma rede compacta lá, é uma estrutura de rede compacta de fim de rede. E a C4 é uma estrutura onde eu tenho encabeçamento dos dois lados do poste, certo? Então, tem aqui meu suporte C, meu isolador pino. Aqui está um pouco ruim de ver, mas aqui eu tenho um isolador bastão. E do outro lado ali eu também vou ter um isolador bastão, né? Aqui mesma coisa. Aqui tem um isolador bastão e do outro lado eu vou ter também. Aqui também e do outro lado lá também. Beleza? Então a C4 é essa característica. Rede compacta com o cabeçamento dos dois lados do poste. Estruturas SI, né? O que significa o SI? Secundário isolado. Então, a SI1, ela é uma estrutura de cabos multiplexados em tangente. Então, esse suportezinho aqui, ele serve para sustentar ali o cabo multiplexado. A estrutura SI3, né? Secundário isolado de fim de rede. Então, lá no último poste eu vou ter essa estrutura. SI4, né? Cabeçamento dos dois lados do poste. Está encabeçado aqui e aqui. Beleza? Nessa parte aqui onde são os rabichos da rede, né? Tem alguns rabichos ali. Esses rabichos servem para fazer a ligação ali dos consumidores, ligação da iluminação pública, né? E ela tem essa lógica. Ele sempre vai estar encabeçado no condutor neutro, e os outros condutores eles são autossustentados, né? E os rabichos são dispostos nessa sequência sempre, né? Do poste para lá vai ser o neutro, fase A, fase B e fase C. Aqui a mesma coisa, do poste para lá, fase A, B e C. Se esses rabichos estivessem para o lado inverso aqui, né? Seria fase A, B e C. Beleza? Então, SI é secundário isolado. E os números é a mesma lógica do que eu expliquei lá mais no início. Rede nua, né? Se o SI é secundário isolado, né? Quando eu falo em rede nua, vai ser só secundário, né? Não tem o I lá de isolado, né? S1, uma rede secundária em tangente, né? Ou de passagem. S3 é uma rede secundária de fim de rede. E uma S4 é uma estrutura secundária com encabeçamento dos dois lados do poste, beleza? E essa é mais simples, que ela só tem a armação e o isolador rodando, né? Bem mais simples a questão da montagem desse tipo de estrutura, beleza? Então, passamos a parte de nomenclatura, né? O básico ali, a parte principal, que é padrão, né, das nomenclaturas das redes de distribuição. Chegamos agora na simbologia dos projetos, né? Então tem alguns símbolos aqui que são padrão e alguma coisa pode variar de concessionária para concessionária quando a gente vai falar de projetos de rede de distribuição. Mas tem a maioria dos símbolos aqui, eles são parecidos. E se acaso tiver alguma variação, geralmente no projeto também tem alguma legenda ali, que às vezes algum projetista gosta de fazer algum detalhezinho diferente, mas geralmente para isso sempre tem uma legenda, né? Então aqui alguns sinais básicos, né?
Quando eu tenho esse símbolo aqui, que está circulado em volta de alguma nomenclatura, né, ou algum equipamento, né, ele está dando um destaque que vai ser alguma coisa a ser instalado, a instalar, né? Então, se tiver lá a especificação de um condutor lá, por exemplo, né, no projeto, e tiver esse símbolo ali circulado em volta daquela especificação do condutor, significa que aquele condutor é que eu devo instalar. Se eu tenho ali um X em cima da nomenclatura, né, que é esse símbolo aqui, significa que por exemplo, aquele condutor vai ser retirado, né? Então, se eu tenho esse X em cima de alguma coisa, né, já a lógica é que vai ser um material que vai ser retirado, que não vai estar previsto ali no projeto para continuar ali, beleza? E essa flechinha aqui, arredondada, né, como se fosse uma meia lua ali, mais ou menos, significa que eu vou remover. Por exemplo, eu tenho lá num poste, eu tenho um transformador, e eu tenho essa flechinha apontando para o outro poste, significa que eu vou ter que remover aquele transformador, vou tirar de um poste e colocar no outro, né? Então essa flechinha, esses são 3 símbolos padrões aí que sempre tem nos projetos de rede de distribuição. Questão dos postes, esse aqui é o padrão da Celesc, né? Na Copel é um pouco diferente, cada poste tem sua simbologia, mas é como eu falei, geralmente no projeto já vem discriminado ali uma legenda indicando qual que é o tipo de poste, né? Então, quando tem um poste de madeira a instalar, ele vem um pouquinho mais destacado, né? Ele tem ali metade dele ele tá um pouquinho mais pintado, um pouquinho mais destacado, né? E o poste de madeira instalado é basicamente um círculozinho. Quando eu tenho um poste de concreto circular, né, que é aquele poste que o pessoal fala aí popularmente como poste redondo, né? Então, poste circular é essa simbologia aqui, beleza? Tem um círculo dentro do outro, né? E aqui quando é a instalar, metade dele está pintado. Poste de concreto ornamental por exemplo, de iluminação pública de um trevo, né? É essa simbologia aqui. E o poste de concreto duplo T, né? É essa simbologia aqui, é um quadrado com um X, né? E quando é a instalar, ele tem essas duas pinturas aqui, fazendo como se fosse um xadrezinho ali, né? E quando ele só está indicando no projeto lá que é um poste instalado, que ele já está no local lá, né? É só um quadrado com um X no meio, né? Beleza? Então essa é a simbologia dos postes. Simbologia de transformadores, né? Aqui está todas as simbologias de transformadores, né? Na rua, essas simbologias que é utilizado. Lembra lá no comecinho lá que quando é a instalar ele tem esse símbolo aqui, ó? Então aqui já está a diferença quando é instalar e instalado, né? Então o símbolo do transformador ali na parte de redistribuição é esse triângulo, esse triângulo invertido aqui. E aqui o que significa o X, o Y e o Z? O X, ele vem ser o número do equipamento, o Y, que no caso é o número de fase. Vamos supor aqui que o X ali trocasse por 51, uma boa ideia, né? Então é o equipamento 51, né? Vamos supor que seja um transformador trifásico, então ele vai estar lá o número 3, e o transformador é de potência 45 kVA. Então é só substituir esses números aqui ali dentro do meu símbolozinho. Então o primeiro número significa o número do equipamento, o segundo é a quantidade de fases e o terceiro é a potência do equipamento. Então ele vem mais ou menos nessa descrição aqui, beleza? E a variação aqui é em posse particular, né? Então tem uma empresa lá, eu tenho um transformador dentro da minha empresa, estou recebendo a energia da concessionária em alta tensão, então vou ter que ter um transformador dentro da empresa. Então, por isso que aqui é em posse particular. Então, quando eu tenho um projeto para uma transformação dentro de uma empresa, né, que receba em alta tensão, em média tensão, né,
vai ser essa simbologia aqui, um triângulozinho pintado ali de preto. Quando é dentro de uma cabine de média tensão, tenho essa simbologia da Celesc, né? E em cabine particular tenho essa simbologia aqui, beleza? Chaves, né? Então, chaves seccionadora, a gente viu ali sobre as chaves seccionadoras, né? Então tenho essa simbologia. Quando eu tenho o círculozinho, é a instalar, e se eu não tenho o círculozinho, é uma chave existente naquela rede, né? O projeto está me indicando que ali tem uma chave existente. Beleza? Então aqui o que diferencia aqui a parte de uma para outra aqui, chave faca unipolar sem abertura de carga, né? É só aqui as pontas aqui do meu símbolo do interruptor aqui, né? E com a abertura em carga, geralmente ela é um círculozinho, né? E quando é abertura sem carga, é só um pontinho ali, ó. Então essa é a... E quando é trifásica, eu tenho esse risquinho aqui em cima do interruptor ali, né? Então essa é a diferenciação entre elas. Beleza? Outros símbolos, religador automático. Aqui tá um pouco ruim a imagem, mas aqui está escrito um RA aqui dentro do quadradinho, tanto ali quanto aqui. Regulador de tensão, que a gente viu também na nossa disciplina aí, né? Eu tenho esse símbolo. Regulador de tensão Auto Buster, é esse aqui. Então a diferença de um para outro, né? Esse regulador aqui, a gente até não entrou nesse mérito lá na aula, a gente viu só o funcionamento do regulador, né? Mas o regulador de tensão, esse aqui regula só para um lado. Vamos supor que a fonte de energia está vindo para cá e a carga está para aquele lado. Então ele regula só de um lado. E quando é o Auto Buster, tanto faz, ele regula daqui para lá ou de lá para cá. Tanto faz se correr a inversão da fonte de energia, né? Ele regula a tensão tanto para um lado quanto para o outro. Beleza? Chave fusível, né? Ela é bem parecida lá com a chave seccionadora, só que eu tenho como se fosse esse S aqui cruzando ali, né? O símbolo do interruptor. Então, a chave fusível. Abertura com carga, né? Ele tem aquele círculozinho, né? nas pontas ali. E sem carga eu tenho só o pontinho aqui, né? Beleza? Outra simbologia, banco de capacitores, né? Então, o símbolozinho do capacitor, né? O símbolo universal ali do capacitor, né? Se é instalar, eu tenho ele circulado. Se é instalado já, só o símbolozinho universal do capacitor. Capacitor automático, acrescenta aqui como se fosse uma flechinha aqui, né? Chave tripolar basculante. Seccionador. Beleza? Então esses são alguns símbolos aí de equipamentos. Outros símbolos universais. Quando eu faço uma ligação à terra, né? Então eu tenho, por exemplo, um final de rede, né? E por norma lá no fim da rede, o meu neutro ele deve ser aterrado, né? Então eu vou ter esse símbolozinho aqui se eu precisar, por exemplo, no projeto instalar lá um aterramento no fim da rede, certo? E aqui um aterramento já instalado. Quando eu tenho cruzamentos, né? Por exemplo, uma esquina, né? Tem uma rua que vai e uma outra rua na perpendicular. Geralmente essas redes de energia ela acompanham o trajeto da rua, né? Então quando eu tenho um cruzamento de vias, também eu tenho, na maioria das vezes, vou ter um cruzamento aí da rede de distribuição, né? Então quando eu devo fazer ligação no projeto, né? Condutores a instalar, eles sempre vão estar de maneira tracejada. E o condutor instalado, eles geralmente vai estar de maneira sem cortes, né? Só uma linha mesmo. E quando eu não tenho ligação, aqui exatamente no cruzamento entre os dois condutores aqui,
ele não tem nenhum ponto aqui, não tem nenhum pontinho aqui entre esse cruzamento, certo? E quando eu devo fazer a ligação nesse cruzamento, ele vai ter esse pontinho aqui na parte onde faz a intersecção entre os dois condutores, certo? Então é bem lógico. A parte da descrição dos condutores, como é que é a simbologia, né? Ele tem esse padrão aqui, né? O N é o número de fases, o F vai ser a bitola do condutor e no caso aqui da média tensão, né, do primário, e o T vai indicar ali a tensão do circuito, né? Então, por exemplo, 3, e aqui aquele símbolozinho, ele está aqui diferente, né, mas ele está, geralmente no projeto ele vem aquele símbolozinho da pessoal aí que curte rede social aí, hashtag, né? Então, geralmente ele está aqui 3, hashtag 4 AWG 13.800 volts, por exemplo, né? No secundário é a mesma coisa, né? Só que ao invés de ter a tensão aqui, né, no caso do T, aqui até anotei um erro aqui agora. Aqui no lugar do T, na verdade é o N, né? No lugar do T é o N ali. Então, número de condutores, fase, a mesma coisa, né? Por exemplo, tenho 3 fases. 3, hashtag, a bitola do meu condutor. E aqui entre parênteses vai ser a bitola do condutor neutro. E o C aqui, se tiver mais uma vez destacando, é a bitola do condutor de controle. Isso aqui antigamente tinha as luminárias e eram acionadas em grupos, né? Então, na rua a gente via 5 condutores ali, nus, né? O neutro, fase A, B e C, e a bem de baixo era acionamento das luminárias em conjunto, né? Então, hoje em dia já as luminárias têm acionamento individual, então isso está caindo em desuso, né? Beleza? Então, lembrando que o símbolozinho, quando tem esse símbolo aqui circundando ali alguma coisa, significa que é a instalar, né? E aqui os condutores instalados, geralmente vai estar essa nomenclatura ali próximo ao condutor que ele está indicando essa especificação do condutor, beleza? Símbolos de encabeçamento, né? Tem fim de rede, né? Geralmente estrutura 3, né? Por exemplo, a N3. No projeto, bem na estrutura N3, eu vou ter essa flechinha aqui junto ao poste, né? A diferença entre a instalar e o instalado é que o instalado ele está pintadinho aqui e o a instalar não está pintado, certo? Aqui, pelo que indica essas duas flechinhas, é uma estrutura 4, né? Tem cabeçado dos dois lados do poste, né? E aqui está indicando mudança de condutores. Essa simbologia que a gente, se não me engano, a gente viu lá quando a gente falou sobre os reguladores de tensão, né? Seccionamento aéreo simples, né? Então tem essa simbologia aqui. E aqui seccionamento aéreo em cruzamentos, que já é uma coisa mais difícil de acontecer. Então, por exemplo, tem um circuito que está vindo aqui na rua e acaba virando a esquina. E da mesma forma, outro circuito que está vindo e virando a esquina. Beleza? Lembrando, se os senhores tiverem dúvidas, podem me mandar, podem me perguntar que a gente vai esclarecendo. Beleza? Então aqui eu trouxe para vocês um exemplo de projeto de rede de distribuição, né? Esse aqui é um projetinho bem simplesinho que eu acabei fazendo aí que na verdade é ali da parte lateral da escola. Ali tem 4 postes ali com alguns tipos de rede ao lado da escola, e esse seria o projeto daquela rede que está ali, né? Só para ficar de forma mais didática, né?
Então aqui eu tenho esse primeiro poste aqui, eu tenho uma estrutura N3, que é a minha média tensão, e o S3, que é a minha baixa tensão. Lá eu tenho um poste, é o quadradinho aqui com X no meio, é um poste de 10 metros, 300 Dan é o esforço dele, é o quanto ele suporta de peso lá na ponta dele, né? Como é um final da baixa tensão, ele também tem um aterramento. Aqui está indicando que eu tenho lá uma luminária, né? E tanto a minha média tensão quanto a minha baixa tensão são fim de rede, né? Nota que está o 3 e o 3, né? Então, tanto a baixa quanto a alta tensão são fim de rede. Por isso tem essa simbologia aqui da minha flechinha. Condutor, ó, nota aqui, ó, 3 hashtag 22CA. O que significa isso? Né? Tenho 3 condutores 2AWG. O neutro também é o condutor 2AWG, né? E esse condutor, ele é CA, significa cabo alumínio, né? Nota aqui no nosso cabo de média tensão, né? Seria esse que está mais tracejadinho aqui, né? 3 hashtag 4 CAA 13,8 kV, né? Então tenho 3 condutores, 4 AWG, e esse cabo é cabo, alumínio e aço, né? Tem alguns tipos diferentes de cabos aí. Quem quiser se inteirar e procurar na internet de cabos de média tensão, vocês vão conseguir encontrar ali os vários tipos de cabos que existem na rede de distribuição. Esse aqui é um cabo alumínio, e o CAA ele indica que é cabo, alumínio e aço, né? É um cabo um pouquinho mais reforçado, né? Ele tem uma resistência mecânica um pouco maior, porque justamente o miolo dele ali, eles dizem que a alma do cabo, né? O miolo dela ali, o miolo desse cabo ele é de aço, né? Então tem um miolinho de aço e o resto dos cabos em volta de alumínio. Então por isso que é CAA, cabo, alumínio e aço. Beleza? Outros tipos de condutores, né? Esse aqui. Então tenho 3 fases do cabo 50 milímetros mais o neutro, que é 50 milímetros, e o meu cabo ele é alto, sustentado, multiplexado. Então essa é a simbologia do cabo multiplexado lá na minha rede de secundário isolado, né? O cabo multiplexado é o que forma a rede secundária isolada. Beleza? Aqui, os condutores de média tensão de rede compacta, certo? Então, 3 vezes 50 milímetros mais 9,5 milímetros, e essa é a minha rede de 13.800 volts. Aqui a minha cordoalha, ela serve como sustentação do meu espaçador luz angular, que vai estar suportando os 3 cabos fase aqui, né? Lembro lá da estrutura C, C1, C3, C4 que a gente falou ali. Essa parte ali da rede lá na escola tem os cabos de rede compacta, beleza? Então, falamos dos condutores. Vamos falar agora das estruturas, né? Então, aqui a primeira a gente já falou, que é a estrutura N3S3. Segundo poste, eu tenho uma estrutura N1 na média tensão, e o S3, SI3 é minha rede secundária, ou seja, baixa tensão, né? Eu tenho encabeçamento dos dois lados aqui. Então aqui está vindo uma rede secundária nua, e do lado de cá a minha rede secundária isolada, beleza? E é um poste de 10 metros com resistência de 150 Dan. Beleza? Já logo mais ali vai ter a foto ali. E se senhores quiserem conferir esse projetinho aí junto ao pátio da escola, na oportunidade que estiverem na escola lá,
dá pra gente dar uma olhadinha lá e conversar também, beleza? Na outra estrutura aqui eu tenho uma estrutura na média tensão N3C3, né? Então até aqui, ó, eu tenho um encabeçamento ali da rede nua e do outro lado eu tenho um encabeçamento da rede compacta, né? Opa! E na baixa tensão tem uma estrutura S1TR, né? Então tem um transformador aqui montado. Aqui está passando meu condutor secundário isolado, né? Que é o cabo multiplexado. E ali nesse da escola ali eu não tenho o número do equipamento, daí por isso que está aqui só 345 kVA. Então é um transformador trifásico de 45 kVA. Então, que mais? Aqui os aterramentos, né? Está indicando aqui o aterramento, minha malha de aterramento do meu equipamento transformador. E aqui eu tenho esse aterramento um pouquinho diferente aqui, até a gente não falou desse símbolo aqui, beleza? Então esse símbolo aqui de aterramento um pouquinho diferente, ele é o aterramento do para-raio, né? Ele só está indicando que meus jogos de para-raios que estão protegendo, ali, fazendo a proteção do transformador, ele também tem que ser interligado ao aterramento, né? Então por isso que tem esse símbolozinho aqui. E no meu último poste, eu tenho um poste circular, né? Também tem o final de baixa tensão, por isso tem um aterramento. E nesse último poste tem uma estrutura C3SI3. Né? Então, na média tensão tem uma estrutura de rede compacta de fim de rede. E na minha estrutura de cabo multiplexado também é uma estrutura de fim de rede. Beleza? E lá eu tenho um poste 10 metros com resistência de 300 Dan na ponta do poste, beleza? Então, bem esmiuçado e todo esse projetinho, que é bem simplesinho aí, e com a simbologia que a gente estudou, com as nomenclaturas que a gente falou na aula ali, a gente consegue interpretar, consegue ler esse projeto aqui, beleza? Então a estrutura N3, só reforçando, né? É a estrutura lá do primeiro poste ali, né? Desse poste aqui, N3S3. Tá aqui a estrutura N3 e a N3 é da média tensão, né? Estrutura normal, que é utilizada cruzeta em fim de rede. Essa estrutura aqui. E a estrutura S3, estrutura de fim de rede, com cabos nus, né? Então utilizada ali a armação e isolador rodando. Beleza? No segundo poste lá, a gente tem a estrutura N1, né? Aqui, ó. Então, a estrutura N1, né? Estrutura com cruzeta, onde eu tenho minha média tensão com os condutores em passagem, né? Em tangente, que a gente fala. E na minha baixa tensão tem uma estrutura S3, S e 3. Beleza? Então é essa estrutura que eu tenho lá no meu segundo poste ali na escola, beleza? Lá na parte do transformador, né? Nesse poste aqui, nota que aqui é uma estrutura N3, a gente já mostrou aqui nesse poste. E a C3 eu vou ter nesse último poste. Então eu só vou falar aqui da estrutura SITR, beleza? Que é justamente essa estrutura aqui. Eu tenho o transformador montado, né? E o meu cabo multiplexado está encabeçado ali dos dois lados do poste, mas está justamente passando pelo transformador. Ele está sendo interligado ali nas buchas do transformador. Então, essa é a minha estrutura SITR conforme a norma da Celesc, beleza? E lá no último poste da rede compacta, eu tenho uma estrutura C3, né? Aqui a vista frontal da minha estrutura C3. Aqui a minha vista olhando lateralmente, né? E aqui a vista olhando de cima.
Beleza? Então a estrutura C3, ela é um pouquinho complicada aí no desenho, ela fica um pouquinho carregado, um pouquinho sujo, né? O desenho ali fica um pouco difícil de interpretar. Mas, como eu falei, se a gente um próximo dia, uma próxima oportunidade, aí a gente pode de repente dar um pulinho ali na lateral da escola e observar essas estruturas aí. E na baixa tensão, né? Lá naquele poste circular tem uma estrutura SI3, que a gente já falou lá no, no outro poste, só que lá ele estava S3, SI3. Então, essa aqui é só a estrutura SI3. Né? Então, estrutura de secundário isolado de fim de rede. Beleza? Então tá aí nosso projetinho limpinho, né? E aqui tá uma imagem do dia que a gente estava fazendo uma aula ali com os eletricistas de distribuição, né? Só para deixar um pouquinho mais lúdico aqui para os senhores, né? Então, esse poste aqui é esse aqui, né? Estrutura N3 aqui, né? N3. E aqui a estrutura S3. Porém aqui eu tenho poucas fotos assim da rede inteira, né? Então essa foi uma das únicas que eu encontrei ali das fotos da rede inteira. E aqui está desmontado os cabos, estavam fazendo o desmonte aqui dessa rede, né? Então tá faltando aqui 2, 3 condutores aqui, né? Então os cabos nus aqui eles estão 3 já estão ali no chão e um só que estava faltando eles desmontar, né? Mas só para ficar um pouquinho mais lúdico para os senhores, né? Então aqui aqui a estrutura N3, aqui a estrutura S3, beleza? Aqui nesse poste, né? Estrutura N1 lá em cima. Aqui desse lado tenho a S3 e ali podem ver aqui, ó, que tem um cabo multiplexado vindo, que olhando ele parece um condutor só. Então, quando eu tenho secundário isolado, é uma SI3. Então está encabeçado aqui desse lado, SI3. No meu posto do transformador aqui, né? Aqui eu tenho uma N3, né, uma estrutura com cruzeta do lado de cá do poste, e do lado de lá eu tenho uma estrutura C3. E na baixa tensão é a SITR, conforme a gente mostrou na imagem anterior ali, beleza? E o último poste lá é a minha estrutura C3 e na baixa tensão estrutura SI3, beleza? E o aterramento logicamente não aparece porque ele é um condutor que está descendo por dentro do poste e a haste de aterramento está aqui cravado na terra ali, certo? Então por isso que não aparece o aterramento, beleza? Espero que com essa aula os senhores tenham pegado uma noção boa aí de projetos de distribuição. É bem simples, é muito mais lógico do que estudo, né? Então, ó, essa parte da nomenclatura é bem lógica, a parte dos símbolos, a simbologia também é muito lógica e com essa aula dá uma noção boa aí, básica pelo menos, de projetos de redes de distribuição, beleza? De interpretação de projetos, né? Beleza? Mais uma vez, ressalto, se tiverem dúvidas, podem perguntar, podem questionar. A gente vai estar à disposição aí para os senhores. Aí a nossa próxima aula será a nossa avaliação, referente a todas as aulas. E como falei, vou passar alguns assuntos ali importantes das normas técnicas. E vou colocar algumas questões ali sobre as normas técnicas ali, referente àquilo que eu indicar para os senhores, beleza? Com isso a gente
termina a nossa última aula, a nossa próxima aula é prova, né? Agradeço aos senhores, tudo de bom aí, bons estudos e precisando, estamos à disposição dos senhores, beleza? Obrigado, um abraço, até mais.